Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Você que pode, fique sobre os pés. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a este homem: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. E toda a igreja diz amém. Amém. Feche seus olhos por mais um segundo, um instante. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus, eis aqui a Tua palavra. Pai, fala conosco nesta noite e abre o nosso entendimento para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor falar conosco. Manifesta a Tua unção, o Teu poder e a Tua glória entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar glorificando a Jesus. Queridos, diante do texto que nós lemos, quero pregar baseado em um tema: oração, o caminho entre a minha fraqueza e a força de Deus. Eu irei dividir o texto que nós lemos em 3 partes diferentes. Quero basear a mensagem em 3 tópicos. Em primeiro lugar, oração revela dependência. Em segundo lugar, oração revela a minha fraqueza. E em terceiro lugar, oração resulta na intervenção de Deus. Há momentos em nossa vida em que as circunstâncias nos levam a suplicar por uma intervenção de Deus. Momentos em que tudo o que temos, força, recursos, sabedoria, simplesmente não são suficientes para vencer os desafios que estão diante de nós. Há pelo menos 3 grandes desafios, 3 guerras invisíveis que o ser humano enfrenta, mas que têm um impacto extremamente real. A primeira guerra são as guerras internas, psicológicas e emocionais, como a ansiedade e a depressão. Guerras com fardos emocionais do passado, marcados pela culpa e pelo arrependimento. Guerras internas como as crises existenciais, a dúvida sobre o meu propósito e de quem eu sou, numa sociedade em que a identidade humana tem sido descartada como lixo. A pressão para ser o ideal e a luta contra padrões que ferem a verdade da Bíblia com a inversão de valores. A segunda grande guerra são as guerras espirituais, como o abandono da fé,
a sensação de estar vazio e distante de Deus. Todo o coração que se afasta de Deus se torna um solo fértil para o pecado. Quem se aproxima do pecado afasta-se de Deus. Por que, Jesus? Porque o pecado esfria o que a presença de Deus aquece, e isso causa a separação entre o homem e Deus. E a terceira grande guerra são as guerras relacionais, como em relacionamentos abusivos, conflitos familiares, onde feridas são abertas e sem tratamento não se curam. Guerras que são invisíveis, mas que têm um impacto extremamente real. É por isso que nem toda a guerra se vence com armas. Algumas só se vencem de joelhos no chão. Tiago 5,16: a oração de um justo é poderosa e eficaz em seus efeitos. Lutas em que o peso sobre os ombros é tão grande que nos colocam de joelhos, e nessa urgência, nesse desespero, nós somos levados a um lugar de rendição. Lutas que revelam a fraqueza humana e a certeza de que há batalhas que só podem ser vencidas com o céu ao nosso lado. Quem se ajoelha diante de Deus se levanta diante dos inimigos. Quem se ajoelha diante de Deus se levanta contra as guerras que vêm contra si. Deus não nos promete a ausência de guerras, mas a presença dele garantida na batalha. Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não vou te submergir, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, eu estarei contigo. Deus não promete a ausência de guerra, ao contrário, ele declara que nós passaremos por aflições. João 16,33. Jesus, então o que é que ele promete? A presença dele conosco, o alívio e o descanso. Permita-me perguntar algo. Quantas vezes você já esteve em uma guerra que não escolheu lutar? Quantas vezes você foi arrastado para uma batalha sem aviso, sem preparo, sem opção de escolha, e o seu único refúgio foi clamar pelo nome de Jesus? Os inimigos se levantaram de todos os lados, o medo gritou mais alto que a sua fé, e o peso da luta foi tão grande que ela fez você se prostrar. E agora você tem duas opções: desistir e ficar caído, ou se humilhar ainda mais diante da intervenção de Deus. Jesus, eu chorei, eu caí, eu tive medo quando a guerra que estava vindo contra mim era muito maior do que aquilo que eu podia suportar, mas eu continuei orando. Então você já entendeu o que é lutar com Deus no campo de batalha? Porque há guerras que não são sobre vencer, mas sobre permanecer lutando. Há guerras que não são sobre vencer, mas sobre revelar a dependência de Deus. Deste mesmo modo, está vindo contra o rei Josafá uma grande guerra. Este homem estava cercado. Josafá não tinha saída, porque o inimigo se levantou de todos os lados. Se analisarmos o verso 2, percebemos que Josafá está vivendo tranquilamente a sua vida, até que alguém vem correndo até Josafá e diz: Josafá, tu não vai acreditar. O que aconteceu? Lá do outro lado do Mar Morto está vindo contra você. Não é uma, não são duas, 3 nações, 3 inimigos que se levantaram e estão vindo para te matar. 3 reinos que se reuniram com seus exércitos para destruir a sua vida. São eles os amonitas, os meunitas e os edomitas. Essa guerra tu não pode vencer, Josafá. E agora, o que é que tu vai fazer?
Josafá se levanta diante dessa situação, e este homem não busca estratégias humanas. Olha, vamos pensar em alguma coisa, vamos pedir estratégia lá para o reino de Israel. Não, já sei. Vamos montar emboscada, vamos planejar alguma coisa. Josafá não busca a estratégia que vem do homem. Primeiro, a Bíblia diz, versículo 3, Josafá teve medo e ele ordena: vamos todo mundo buscar o Senhor. Chama todo o povo de Israel, de todas as cidades de Judá, e reúne todo mundo aqui mesmo. Vai todo mundo orar e jejuar para pedir a ajuda do Senhor. Josafá orou, o povo se prostrou, e quando o povo de Deus ora, ele se levanta. Versículo 12: ouve a nossa oração, ó Deus. Acaso o Senhor não vai julgar o inimigo que vem contra nós? Porque nós não temos força para resistir e para enfrentar este inimigo. Aleluia! Deus é. Glória a Deus. Josafá está orando: Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Ouve a nossa oração. Pode não ter saída, porque o inimigo já se levantou de todos os lados. São 3 nações, 3 exércitos que estão vindo, mas mesmo que não haja nenhuma saída para os lados, quando eu olho para cima, eu vejo que não há nenhuma barreira para a minha oração subir de baixo para cima, e eu vejo que não há nenhuma barreira para o Senhor descer com solução de cima para baixo. É do Senhor que vem a vitória. Olha para nós. Oração revela dependência de Deus. Josafá ora porque a oração nunca foi o último recurso, mas sempre foi o primeiro passo da vitória. Tem guerras que você está perdendo porque primeiro você busca a estratégia que vem do homem do que a solução que vem de Deus. Você busca primeiro a palavra da boca do homem do que a última palavra que sai da boca de Deus. Enquanto o homem te dá estratégia para você vencer, quando você ora, Deus te capacita para você se tornar um vencedor. Deus te capacita para você se tornar vitorioso. Enquanto o homem te dá estratégia, Deus capacita você, esconde você, protege você, Ele luta por você. Quem não se ajoelha diante de Deus não vence o inimigo que está de pé, mas quem se ajoelha diante dele se levanta para vencer. Versículo 18 e 19. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Primeiro, versículo 18, Josafá ora. E depois, versículo 19, e os levitas se levantaram para louvar ao Senhor e foram para o campo de batalha. A força de quem se prostra diante de Deus é muito maior do que a força de qualquer exército inimigo. A força de quem se prostra diante de Deus é muito maior contra a fúria de Satanás contra a sua vida. Me ouça com atenção. A guerra era grande. Josafá teve medo, ele ora, mas depois de orar, a confiança de Josafá era maior. Por que era maior, Jesus? Porque Josafá sabia que quem ora não luta sozinho. Quem ora nunca está sozinho. Versículo 17. Nessa batalha não tereis que lutar. Tome sua posição, permaneça firme e veja o livramento que Deus vai lhes dar. A oração não apenas chama Deus para a batalha, ela nos lembra que Ele já está lutando por nós há muito tempo. Mas Jesus, como é que Ele está lutando se eu não estou
inimigo contra a minha vida? Como é que Deus está lutando se eu estou vendo Satanás se levantando contra a minha vida, minha casa, minha família, contra a minha saúde? Por favor, me ouça. Quando você ora, Deus se adianta, e quando você depende, Deus intervém na batalha. Eu vou te provar o texto, versículo 6. Josafá orou. Versículo 22. E quando começaram a cantar e louvar, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos. E então, versículo 23, e eles destruíram-se uns aos outros. A oração não atrasa a resposta de Deus, ela apenas traz o mover sobrenatural dele, a intervenção que vem dele, o poder que vem dele, a vitória que vem dele. A oração sobe até a ele e a solução vem no tempo dele. Aleluia, glória a Deus. Deus é o maravilhoso. A minha oração diante do inimigo não apenas move os céus, ela alinha a terra com os planos de Deus. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus. Eu vou me aprofundar dentro desse texto, e por favor, eu peço toda a sua atenção. Em primeiro lugar, oração revela dependência. Se eu não oro, eu estou dizendo a Deus: eu confio na minha própria sabedoria e experiência humana para vencer este desafio. Se eu não oro, eu estou dizendo a Deus: eu não preciso do Senhor. Versículo 12. Josafá reconhece que ele mesmo não consegue vencer e que precisa da intervenção de Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Se eu não oro, eu estou dizendo a Deus: eu não dependo de Ti, eu não quero ter comunhão contigo, eu consigo vencer sozinho minhas próprias batalhas. Orar é reconhecer que Deus é maior do que qualquer multidão que vem contra a sua vida. Quando você ora, você não está fugindo da batalha, está convocando o grande general que dá a vitória em meio à batalha. A urgência da sua oração define quem domina o seu coração: Deus ou o caos, Deus ou a ansiedade, Deus ou o desespero. Josafá não consultou a homens, consultou o céu. Em vez de reunir generais e se aliar com outros reinos para vencer, Josafá se reúne com o povo para buscar a Deus. A sua primeira reunião foi no templo, não foi na sala de guerra, foi no templo, não foi no campo de batalha. A oração é o único meio que consegue conectar a nossa dependência, a nossa fragilidade, a nossa impotência com a onipotência do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. 3 grandes exércitos estão vindo, marchando na direção de Josafá para destruí-lo. O que esse homem faz? Ele vai orar. Tem coisas que Deus permite em sua vida, mas é para te fazer orar mais. O inimigo está vindo, e aquilo que ele planejou para te matar e te jogar no chão, Deus olhou e disse: não vai morrer, porque eu vou entrar na frente. E aquilo que era para te matar não deu certo, e simplesmente fez com que você abrisse a sua boca e orasse mais. O teu inimigo até disse: eu quero é ver se ela ainda vai orar depois disso. Você orou, e orou muito mais do que orava. Às vezes Deus permite você passar pelo susto, mas é para te fazer orar mais. Aleluia. Às vezes Deus permite
permite a afronta, mas é para ver se o teu joelho se dobra. Você buscou e buscou mais do que buscava. Satanás se levantou contra a sua vida. Olha a contenda, olha a fofoca, olha a enfermidade, olha a crise. Os amigos estão indo embora. Eu quero ver se ele ainda vai orar depois dessa. E assim como Josafá, você não entende o porquê é que o inimigo se levantou contra a sua vida, mas você abriu a boca para dizer: Deus, sozinho eu não consigo. Deus, eu preciso de ti. Deus, tem misericórdia, porque eu sei que é do Senhor que vem me resolver. Me ouça com atenção. 3 reinos se levantaram, mas bastou um joelho dobrado para Deus se levantar. 3 reinos se levantaram para destruir, mas bastou um joelho dobrado para Deus se levantar para livrar. Deus fiel, aleluia. O povo está diante de uma ameaça impossível de vencer, mas Deus se manifestou quando o povo se ajoelhou para orar. Versículo 12: nós não temos força para vencer. Se o teu joelho está dobrado, o teu inimigo não fica de pé. Se o teu joelho está dobrado, você não será vencido pela ameaça de Satanás. Se o teu joelho está dobrado, pode vir demônio, pode vir Satanás, sua casa permanece de pé, tua família permanece de pé, teus negócios permanecem de pé, porque tem um Deus no céu que se levanta ao seu favor. Tem um Deus no céu que se levanta para proteger você, capacitar você, livrar você. Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Josafá escolheu confiar no nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. É porque você não ora que você é vencido pelo teu inimigo. É porque você não ora que você é vencido pelo desejo da tua carne. É porque você não ora que você é vencido pelo pecado. Mas Jesus venceu o pecado, o mundo e o diabo. Como eu vou vencer? Seja dependente de Deus. E como é que eu vou ser dependente, Jesus? Só é dependente quem reconhece que é fraco, pobre, miserável, pecador, e por isso é dependente dele, é dependente do perdão que vem dele, da misericórdia dele, da força dele. Em primeiro lugar, oração revela dependência de Deus. Em segundo lugar, oração revela a minha fraqueza. Sentir medo diante da ameaça do inimigo é natural, mas permanecer nele é opcional. Josafá teve medo, mas decidiu orar e convocar todo o povo para também orar e jejuar. E por causa dessa decisão, mudou o destino de uma nação. Não há nada mais poderoso, não há guerra, nem ameaça de guerra e nem arma que possa mudar o destino de uma nação do que a oração do povo de Deus. A oração em conjunto, feita com fé, ainda move os céus. A oração feita com fé ainda alinha a terra com os planos de Deus. A oração feita com fé ainda muda o destino de uma nação, ainda muda o destino da sua casa, da sua vida, da tua família. Aleluia, glória, glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus.
silêncio em meio ao caos, ao desespero e ao medo de não saber o que fazer e o que pode acontecer. A oração ainda muda destino. O medo visitou Josafá quando ele soube que 3 grandes exércitos estavam vindo para destruí-lo. O medo visitou este homem quando ele soube que não podia vencer, mas em vez de paralisar, se desesperar e buscar a estratégia do homem, ele decide orar. Verso 3: então Josafá decidiu buscar ao Senhor. Há um princípio espiritual que se mantém. Que princípio é esse, Jesus? O que é maior do que você é pequeno diante de Deus. Quando você ora, Deus age. Não tenha medo, porque essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Se lembra do tema da mensagem? Oração, o caminho entre a minha fraqueza e a força que vem de Deus. Orar é admitir que eu não consigo e declarar que Deus pode. É admitir que eu sou fraco, mas que tem um Deus no céu que é grande e é forte, e dizer a esse Deus que eu não consigo sozinho. É o que este homem faz. No verso 12, ele deixa claro que não possui nenhuma força para resistir e enfrentar o inimigo. Ouça com atenção o que eu vou dizer. Oração nunca foi para quem é forte. Oração nunca foi para quem é perfeito. O único homem que era forte e perfeito era Jesus, e ele orava. Mateus 26:36. Então Jesus saiu com os discípulos e foi para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Mateus 14:23. Depois de despedir a multidão, Jesus saiu para um lugar deserto orar. Lucas 22:41. Ele se afastou deles a uma pequena distância e se ajoelhou para orar. Perceba que Jesus sempre valorizou a oração em intimidade com Deus. Ele saía sozinho, saía para um lugar deserto, despedia a multidão. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto. Fazer o quê? Orar. O único homem que era forte, perfeito, autossuficiente, sem nenhum pecado, o próprio Deus encarnado em pele humana, era Jesus, e ele orava. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Oração nunca foi para mostrar uma certa ou superioridade espiritual, mas para revelar a minha fraqueza, revelar a minha dependência de Deus. Só ora quem sabe que é fraco e que precisa de Deus. Perceba que o versículo 3 diz que Josafá temeu. Josafá ficou alarmado. Josafá diz: não dá para fugir, se eu ficar eu vou morrer, eu não posso lutar contra 3 exércitos, eu tenho que pedir ajuda para Deus. Só tem uma solução: a fraqueza que me leva a orar é a força que move o coração de Deus até a minha vida. Deus não rejeita corações quebrantados. Glória a Deus. A oração feita a partir da fraqueza sincera e a genuína dependência de Deus atrai a atenção dele para a minha vida. Salmo 34, verso 18. O Senhor Deus está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aleluia. Você teme quando o inimigo se levanta contra a sua vida. Você teme quando Satanás se levanta para tentar destruir a sua casa. Você teme quando a guerra que está vindo contra você é muito maior do que aquilo que você pode suportar. Por dentro você está temendo. A angústia e o aperto no peito roubam a sua paz.
Mas se alguém te perguntar, você diz que está bem. E você começa a comparar o seu tamanho com o tamanho do problema. Você começa a comparar a sua força com a força do inimigo. Quem é você com o tamanho da guerra que está vindo? E você sente medo. E permita-me perguntar-lhe algo. Sabe quando que é que esse medo vai sair de dentro de você? Quando você deixar de ser dependente de Deus. Quando você confiar na força do seu próprio braço, tu vai cair. Quando você achar que consegue sozinho e que não precisa mais de Deus, você vai deixar de orar. É por isso que mesmo você orando, jejuando, buscando, Deus permite você passar pelas guerras. Deus permite você passar pelas afrontas, porque Ele sabe que enquanto você está sendo afrontado, você está dizendo: Deus, eu sou fraco. Ele sabe que enquanto você está sendo afrontado, você está dizendo: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me fortaleça para vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Por causa desse medo que você corre para os pés de Jesus e não deixa de orar. É por causa desse medo que você sente dentro do seu coração, que quando tudo parece que vai desabar e não tem mais saída, você corre para os pés de Jesus para dizer: me sustenta mais uma vez, me levanta mais uma vez, me fortalece mais uma vez, segura a minha mão para eu não cair. A oração revela que eu sou pequeno, mas que eu estou ligado a um Deus que é grande. João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais fraco eu sou diante de Deus, mais forte Ele se mostra por mim. Quanto mais eu me humilho diante de Deus, maior é a solução dele para a minha vida. Os inimigos de Josafá se reuniram para destruí-lo, e o pensamento era: bora reunir nós três aqui, vamos juntar os nossos exércitos e vamos atacar o reino de Judá, nós três. Mas por que nós três? Porque quando ele ouvir que são três nações que estão marchando para destruir o seu reino, ele vai dizer: não tem possibilidade nenhuma de vencer, eu não vou lutar. Por quê? Porque eu já estou perdido, eu sei que eu não tenho força para vencer. E é aí que ele iria se entregar. Esse era o pensamento do inimigo. Ele só não contava que tem um Deus no céu que ainda luta por aqueles que se dizem seu povo. É assim que o inimigo se levanta contra a sua vida. Ele quer mostrar que ele tem uma força tão grande que é para quando você olhar, você não ter força nem para começar a orar. Satanás quer mostrar que é tão grande para quando você olhar para a esquerda, você diz: por aqui não tem saída, o inimigo já se levantou. Aí você volta e olha para a direita e você diz: por aqui também não tem saída, ele já se levantou. Você olha para trás, mas ele já está espreita para te matar. E você diz: eu vou olhar para frente e vou para a igreja, porque lá eu sei que eu tenho paz. E até dentro da igreja, Satanás arruma um jeito de se levantar contra a sua vida para te destruir. Não tem saída, não tem como fugir. De um lado ele já me cercou, do outro já está espreita para me matar. Se eu olho para frente, ele diz que vai me destruir. Só que aí eu lembro do salmista dizendo: já que na terra não tem opção de fuga, já que na terra não tem como fugir, levantarei os meus olhos para os montes. Por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro, o Deus que fez o céu e a terra. Deus amado.
no verso 12, Josafá diz: sozinho eu não consigo, e por isso os nossos olhos se voltam para o Senhor. Me ouça, enquanto 3 reinos se levantavam para destruir o reino de Judá, um joelho dobrado fez Deus se levantar para dar a vitória. Não tem inimigo que fica de pé diante de um crente que está de joelho e diante de um Deus que já se levantou para guerrear. Em primeiro lugar, oração revela dependência de Deus. Como eu vou ser dependente de Jesus? Reconhecendo que é fraco, pobre, miserável e pecador, e por isso é dependente dele, do perdão e da força que vem dele. Em segundo lugar, oração revela a minha fraqueza. A fraqueza que me leva a orar é a força que move o coração de Deus. Só ora quem sabe que é fraco e que é dependente dele. E em terceiro lugar, e o caminho para a conclusão, oração resulta na intervenção de Deus. Versículo 15: e depois de orar, o Espírito veio sobre Jaziel e disse: escutem todos, não tenham medo, não desanimem, a batalha não é de vocês, é de Deus. Toda vez que alguém ora com fé, o céu se move com poder, o céu se move para alcançar. Quando o homem se conecta com Deus, o seu poder intervém na terra. Deus respondeu a oração de Josafá falando através de um homem. Josafá consultou o Senhor, reuniu todo o povo para orar e jejuar. O clamor da terra sempre provoca movimento no céu. Quando há um povo que ora, há um Deus que se levanta. Quando há um povo que abre a boca na terra, há um Deus que abre as portas do céu. Josafá recebeu uma notícia alarmante: uma grande multidão vem contra ti, tu corre o risco de morrer. Josafá vai fazer o quê? Essa era uma guerra que ele não podia vencer. Aleluia! Glória a Deus. Este homem podia ter convocado generais, organizado estratégia, ou até mesmo ter fugido, mas ele fez a única coisa que muda qualquer cenário. Josafá entendeu uma verdade inegociável que é no reino de Deus. Que verdade é essa, Jesus? Josafá entendeu que quando a oração sobe, Deus desce com intervenção. Josafá entendeu que quando a oração sobe, Deus desce com resposta. Eu vou te provar na Bíblia. 1 Samuel capítulo 1, verso 27. Ana estava aflita, estéril, humilhada, mas a sua oração gerou um milagre. Samuel, quando não há saída na terra, a resposta no altar. Isaías 38, verso 5. O rei Ezequias recebeu uma ordem de morte, uma sentença de morte do profeta Isaías, mas virou-se para a parede, orou e chorou, e por causa dessa oração, Deus acrescentou 15 anos de vida a ele. Enquanto houver oração, nunca haverá sentença final. A última palavra sempre sai da boca de Deus. A oração ainda move o sobrenatural. Daniel 6:22. Daniel foi lançado na cova dos leões porque era um homem de oração, mas foi protegido porque ele orava. A oração que o levou para a cova foi a mesma oração que o livrou dentro dela. O decreto dos homens na terra não anula o decreto de quem governa sobre o céu. O decreto dos homens na terra não anula o poder de
Antigo Testamento, deixa eu te mostrar no Novo. Atos 12, verso 15. Pedro estava preso, vigiado por soldados, mas a igreja orava continuamente e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Enquanto houver uma igreja que ora, não há prisão que permaneça fechada, não há cárcere que permaneça trancado, não há inimigo que permaneça de pé. Se lembra do terceiro ponto dessa mensagem? Oração resulta na intervenção de Deus, no poder, na provisão, na solução e na resposta de Deus. Aleluia. Oração não é a última opção a se tomar, é a primeira arma que garante o passo que dá a vitória. Quem ora não foge da guerra, muito menos do inimigo, apenas chama o Deus dos exércitos para dar a vitória em meio à guerra. Quando Josafá orou, Deus respondeu de forma clara: não tenha medo, essa guerra não são de vocês, é de Deus. E então Deus preparou a armadilha emboscada, confundiu o inimigo e lutou pelo seu povo. Tudo começou pela oração, jejum e clamor. Oração, jejum e clamor. Aleluia. Jesus, e qual é a lição? Onde há oração, há intervenção de Deus. Onde há clamor, há resposta. Onde há joelho dobrado, há céus abertos. Onde há joelho dobrado, há um Deus no céu que se levanta por você. Há um Deus no céu que se levanta para derrubar os seus inimigos. Há um Deus no céu que luta ao seu favor. Resposta para as guerras que você não consegue vencer não está no tamanho do seu problema. A resposta está no tamanho do Deus que você serve. Glória a Deus. Quem ora não vê somente a resposta, mas vê o próprio Deus entrando na guerra para lutar por você, proteger você, guardar você, livrar você, a sua casa, a tua família, teus negócios. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O caminho entre a minha fraqueza e a força de Deus se resume em oração. É a ponte que conecta a minha fraqueza, a fragilidade, a minha dependência, à onipotência de Deus. Quem ora é porque reconhece que é dependente. Quem ora é porque reconhece que é fraco e que necessita da intervenção de Deus para vencer as próprias batalhas. Deus não nos prometeu a ausência de guerras, mas prometeu que estaria conosco em meio à batalha. Oração revela dependência e resulta na intervenção de Deus. Feche seus olhos. Jesus, está aqui, Senhor, a tua palavra que foi pregada. Pai, fortalece o teu povo. Jesus, são tantas lutas, Pai, tantas batalhas que tem tirado a força para prosseguir, mas eu lhe peço nessa noite, abre o céu sobre este lugar, com um bálsamo de renovo sobre o teu povo. Abre o céu sobre este lugar, Jesus, com um bálsamo de renovo, de forças físicas, forças espirituais. Anima mais uma vez, fortalece mais uma vez, em nome de Jesus. Eu lhe peço, meu Senhor, fortalece
Pai, e dá ânimo para que a cada dia nós possamos nos levantar para vencer as batalhas que a nós estão propostas. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E você aplaude.